E aí, gente, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos com o edital publicado para o TJ de São Paulo. Olha aí. Por isso que eu coloquei aí a logomarca do TJ de São Paulo, né, para esse concurso que vai haver, organizado pela VUNESP. Também coloquei a logomarca da VUNESP. Mesmo que você não vá fazer o concurso do TJ de São Paulo, ou às vezes você está vendo esse vídeo, o concurso já até passou, né, porque tem gente que é 2, 3 anos vê o vídeo. Saiba que a banca VUNESP é uma boa banca para você se preparar, para você treinar e fazer qualquer concurso de qualquer banca. É uma banca que não enche muita linguiça, é uma banca que cobra as coisas da maneira focada, sem inventar moda, por exemplo, como a FGV faz. Então, para você que vai fazer qualquer concurso, pode pegar questões da VUNESP para treinar. Hoje eu trouxe uma questão que foi de um concurso do TRF3, né, de 2024, de nível superior, sobre esse tema da sintaxe. Então, o que é a sintaxe? É qualquer coisa. Ou seja, quando você tem uma questão de concordância, ou uma questão de regência, ou uma questão de crase, ou uma questão de colocação de pronome, ou uma questão de classificar se o termo é objeto direto, se é predicativo do sujeito, toda a estrutura da oração é objeto de estudo sintático. Olha essa questão aí. Nos enunciados reescritos a partir de informações do texto, a colocação pronominal e a regência atendem à norma padrão em. Então, que como eu disse a vocês, colocação pronominal é a posição do pronome me, se, lhe, te, nos, antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Cuidado para você não julgar de ouvido, porque o ouvido seu pode te trair. E a regência é a adequação que a gente tem entre um verbo e o termo que complementa esse verbo. Todo mundo sabe que não se diz eu preciso dinheiro. Você tem que colocar um dia aí. Eu conversei ele. Não, você tem que colocar um com aí. Eu penso você, não, eu penso em você. Então, essa preposição ou não é que vai fazer a conexão dos termos da oração. Põe na tela aí, pause a sua tela, já que você não tem a questão, e com o seu conhecimento prévio, veja o que é que você poderia marcar. Como eu digo sempre, se você for uma pessoa obediente, pausou a tela, deu tempo de você resolver a questão. Se não, é óbvio que não deu, mas eu não vou ficar com o vídeo correndo e você esperando eu fazer de qualquer maneira. Mas é bom que você treine. Põe na tela, segunda chance, tenta aí. Bom, agora eu espero que você tenha tido vergonha na cara. Vamos lá então? Letra A. Observem que eu tenho aqui o verbo acometer, porque, né, junto a esse verbo eu tenho aqui um lhe. Não fosse a corrente de ar que lhe acometera. Então, nós temos aí o verbo acometer com o pronome lhe antes dele. Então, anote o seguinte: quando a gente fala de colocação pronominal, que é a colocação dos pronomes oblíquos em relação ao verbo, a gente tem as três posições de colocação pronominal. Aquela que a gente mais usa, chamada próclise, aquela que a gente menos usa, chamada mesóclise, e aquela que se usa mais em Portugal, chamada ênclise. A próclise, a ênclise e a mesóclise. É o nome que se dá à posição que o pronome ocupa em relação ao verbo. Falei que essa era uma questão de sintaxe. Sintaxe é o estudo dos termos da oração e dos períodos. Toda oração tem que ter verbo. Por isso que eu comecei localizando o verbo. Agora vamos lá anotar mais um pouquinho. Quando a gente fala de próclise, de mesóclise
I de ênclise. A próclise é quando o pronome, como está na letra A, é colocado antes do verbo. Então, quando eu falo assim, o povo se rebelou contra o rei. Quando eu falo que o povo se rebelou contra o rei, eu tenho o verbo rebelar com o pronome se antes dele. Isso aqui é o que se chama de próclise. E eu disse a vocês que a próclise é a posição que a gente mais usa. Olha a letra B de bola. Na letra B de bola, eu tenho aqui o contou, o verbo contar. Só que o pronome está depois. Então, aqui não é próclise. Aqui na letra A, nós temos o caso de próclise. Ok? Por exemplo, na letra C, eu tenho aqui o vira com o se depois do verbo. Esse se depois do verbo não é próclise. Na letra D, eu tenho o verbo contar com o pronome me antes. Então, aqui eu tenho um caso de próclise. Na letra E, eu tenho o me depois do verbo informou. Então, aqui não é próclise. Por que eu estou começando por isso? Porque eu falei que é o que a gente mais usa. Quero que você anote o seguinte. Vamos lá na tela. Você deve saber que essa colocação chamada próclise, ela está correta desde que o pronome, ela está correta desde que o pronome não inicie oração. Um dia alguém já te falou que a gente não deve começar oração com pronome oblíquo. Então, a gente até sabe essa regra, mas a gente usa todo dia. Anote um caso que está errado. Quando eu falo assim, me empresta R$1, essa é uma frase que soa mal? Não. Essa é uma frase comum de a gente ouvir por aí? Sim. Só que o pronome me está começando a frase. Então, isso quer dizer que está errado. Também eu quero que você veja aqui uma outra frase como essa aqui. Ele saiu se despedindo com acenos. Saiu dando tchauzinho para todo mundo. Quero que você observe que aqui nós temos o verbo despedir e nós temos o pronome antes dele. Só que esse também está errado. Ué, professor, mas você não falou que ele está correto desde que o pronome não inicie oração? Cuidado, hein? Porque fica na sua cabeça que iniciar a oração é só início. Não. Não é início. Olha aí na tela. Observem que aqui eu tenho o verbo sair e depois eu tenho o verbo despedir. Essa vírgula aqui separa orações. Isso quer dizer que o pronome se, do se despedindo, ele está colocado iniciando oração. Errado também vai ser a próclise que venha depois de vírgula. Então, a próclise é a colocação ideal. É a colocação que as pessoas sempre vão usar. Mas ela estará correta desde que não seja o pronome iniciando o início do período ou logo depois de uma vírgula. Então, vamos na letra A. Esse dizer, não fosse a corrente de ar que lhe acometera, está certo. Ok? Por exemplo, quando eu tenho na letra D, Dona Teresa me contou, está certo. Tá? Então, até aí está tudo correto. Acontece, porém, que nós temos alguma coisa
vamos anotar? Chamada ênclise. E a ênclise, eu falei que é mais comum em Portugal, é quando o pronome está depois do verbo. E geralmente, quando o pronome vem depois do verbo, ele vem ligado ao verbo com um hífen. Então, anotem aí, por exemplo, quando a gente fala assim, o pai repreendeu-os na frente das visitas. Então, quando eu coloco o pai repreendeu-os na frente das visitas, eu tenho o verbo repreender e tenho o pronome os depois do verbo, o que faz com que seja um caso de ênclise. Tá? Se eu colocasse o pai os repreendeu, estaria certo, porque o os não estaria começando frase e não estaria depois de vírgula. Então, o pai os repreendeu estaria correto. Dá uma olhada comigo na tela de novo. Além daquilo que nós já marcamos, eu quero que você agora veja o seguinte. Na letra A, eu tenho outro pronome aqui ligado ao verbo teria. Só que isso aqui é ênclise. Ok? Aqui é ênclise. Na letra B de bola, eu tenho aqui o esquecera com o pronome se antes. Esse aqui é próclise. E esse está correto, porque não está começando a frase. Mas aqui, ela contou é ênclise. Ok? O pronome está depois do verbo. Por exemplo, aqui na letra C, esse vira-se é ênclise. Na letra D, o me contou, a gente falou que está certo, mas aqui tem o exposto-se. Isso aqui também é ênclise. Ok? Na letra E, nós já temos aqui o informou-me. E nós já falamos que, estando depois, é ênclise. Então, nós localizamos aí próclise e ênclise. Observem também que eu te falei que essa frase aqui poderia ser a ênclise, veja aí, mas também poderia ser a próclise. Acontece, porém, que existem próclises que são obrigatórias. A próclise, ela é melhor que você use, porque, de um modo geral, você não vai errar, desde que não seja no início. Existem casos que eu não posso usar ênclise. Vamos anotar? Quando eu tenho uma frase do tipo não me perdoo pelo que fiz. Ao dizer não me perdoo pelo que fiz, observem que esse me é uma próclise que está correta, porque o me não começou a frase e não está depois de vírgula. Só que nesse caso a próclise é obrigatória. Olha aí na tela. Eu não posso colocar não perdoe por causa disso aqui. Existe uma regra gramatical que diz que as palavras negativas elas atraem pronomes. E se as palavras negativas atraem pronomes, toda palavra negativa obriga a próclise. Nunca te vi e não nunca vi-te. Jamais te perdoarei e não jamais perdoarei-te. Ninguém me perguntou e não ninguém perguntou-me. Então, as palavras negativas, elas atraem pronomes. Na tela de novo. Deixa eu colocar uma outra frase com um caso de próclise. Ontem me perdi no centro da cidade. Claro que é uma cidade que eu não conhecia. Observem que nessa frase, ontem me perdi,
no centro da cidade, eu tenho uma próclise que está correta, porque não está começando, o mi não está começando o período e não está depois de vírgula. Só que ele é obrigatório. Olha aí na tela. Eu não posso pegar ontem, perdi-me por causa desse ontem. Assim como não é um advérbio de negação, o ontem é um advérbio de tempo. Então, os advérbios, em geral, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, também atraem pronomes. Então, eu tenho que dizer, por exemplo, que sempre os vejo, e não sempre vejo, sempre é advérbio de tempo. Eu tenho, por exemplo, dizer que normalmente nos encontram, de um modo em geral. Enfim, todo advérbio atrai pronome. E aí, meus amigos, vamos lá na tela de novo. Quando eu tenho a letra A, essa ênclise aqui está errada, porque isso aqui é um advérbio de tempo. Já, neste momento, agora. Então, essa ênclise não poderia ser. Madame Thérèse já se teria conformado. E aí é feio, né? Que eu acho que quando a gente fala já teria se conformado. Então, com se solto, mas teria se, é feio também. Então, se tem o advérbio, a letra A está errada. Vamos na tela? Então, tirando a letra A, que não é a resposta. Por exemplo, ela não é um advérbio, mas isso aqui está errado também. Teria que ser ela o contou. Por que teria que ser ela o contou? Por que teria que ser isso aí? Porque tem uma coisa que nós não anotamos. Vem aqui comigo. A gente diz que os advérbios atraem pronome e que as palavras negativas também atraem. Vamos anotar mais uma? Por exemplo, eu devo dizer: você me faz um favor. Ao dizer você me faz um favor, eu tenho uma próclise nesse mi que está correta. Por quê? Porque o mi não está começando a frase e nem está depois de vírgula. Só que esse mi é obrigatório pelo seguinte, olha aí na tela. Esse você não é um advérbio de negação, não é um advérbio. Esse você é um pronome. E pronomes também atraem pronomes. Tem um ditado popular que diz que um gambá cheira o outro. Eles são da mesma laia. Então, o não atrai o mi, o ontem atrai o mi e o você atrai o mi. Então, se houver uma dessas três classes de palavras, a próclise é obrigatória. Vamos lá na tela? É o caso da letra C, da letra B. Ela o contou. Ok? Ela o contou. Então, aí nós temos uma próclise que deveria ser obrigatória. A letra C, certamente, é um advérbio de afirmação. Mano. Então, essa ênclise está errada. Teria que ser certamente se vira. Eu acho que você já chegou à conclusão de que colocação de pronome não adianta você julgar de ouvido. Tem que saber aquele esqueminha que nós estamos construindo. Ok? Bom, na tela. Das duas que sobraram, o que acontece é que entre a letra D e a letra E, a resposta correta é a letra E. Por que tinha exposto-se? Está errado. Eu já te falei. Não se trata a colocação pronominal de ouvido. Vamos notar mais uma coisa aqui, ó. Então, quando eu tenho expressões verbais, aquela expressão que tem dois verbos, por exemplo, eu posso ter uma expressão verbal que tenha um verbo mais um verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo
é aquele que termina com R. Por exemplo, vou sair, vamos viajar. Na tela, eu também posso ter uma expressão verbal com um verbo seguido de uma forma de gerúndio. E o gerúndio é aquilo que termina com NDO. Por exemplo, estou escrevendo. Por exemplo, vamos conversando. E aí na tela, nós também temos uma expressão verbal com o verbo mais uma forma de particípio, que se for de um verbo regular, ele termina em ado ou ido. No verbo encontrar, é encontrado. No verbo dirigir, é dirigido. Mas no verbo ver, não é vido, é visto. No verbo expor, não é exponhado, é exposto. Então, expor, infinitivo. Expondo, gerúndio. Exposto, particípio. Então, o que acontece? Tem uma peculiaridade que nós vamos anotar agora. Olha aí. Quando eu tiver uma expressão verbal, diz a gramática que o particípio não admite pronome oblíquo, o lhe, o se, o nos, ligado a ele. Eu não posso ter uma expressão verbal com o verbo no particípio com um pronome. Por exemplo, veio homenagear-nos. Isso pode. Porque homenagear é infinitivo. Depois do infinitivo, pode ter o pronome. Na tela. Continua aborrecendo-nos. Pode, porque aborrecendo é gerúndio. E depois do gerúndio, pode ter o pronome. Na tela. Havia prejudicado-nos. Não pode. Por que que não pode? Pelo assunto que eu te falei, ó. Se isso aqui é ado, isso aqui é particípio. E o particípio não admite o pronome. Então teria que ser assim: havia nos prejudicado. Tudo bem. Na primeira frase, eu posso colocar veio nos homenagear. Na segunda frase, eu poderia colocar continua nos aborrecendo. Tá? Mas na terceira frase, eu não posso usar o particípio. Concluiu, né? Que você não pode confiar no seu ouvido. Na tela, a letra D de dado, Dona Tereza me contou que há cerca de 15 anos atrás, olha aqui, ó, expor seria o infinitivo, expondo seria o gerúndio, exposto é o particípio. Então, se é o particípio, não pode ser tinha exposto-se. Tinha se exposto. Então, a resposta é a letra E. Difícil essa questão. E depois você vê, olha na tela, tudo rabiscado, fica pior ainda. Mas eu quero que você saiba que colocação de pronome é uma coisa importante para você estudar. Nós vamos, a qualquer momento, você que nos segue, não segue ainda? Então, você está vendo esse vídeo agora, você vai clicar no sininho para ativar as notificações, porque nós vamos lançar um curso, que é o Projeto Português ao Vivo. Então, aí na tela, se você está nos vendo agora, esse @Ricardo S é o nosso canal do YouTube. Esse que você está vendo aí agora. Agora, se você colocar @RCRicardo, esse aqui é o Instagram. E aí também, se você me seguir por lá, você vai ter o comunicado quando começar isso aí. Essa questão que eu fiz aqui agora, alguns acompanharam,
outros acompanharam até um certo ponto, outros desistiram, outros ficaram confusos. Se fosse ao vivo, você teria como fazer uma pergunta. Então, veja aí, nós vamos fazer esse projeto Português ao Vivo. E aí, quando você ficar tomando conhecimento pelo YouTube, você vai saber a data para estar com a gente. E aqui, ó, o www.ricardoerce.com.br é o meu site. E ali você vai encontrar cursos. Esses cursos são cursos teóricos, esses cursos são cursos de exercícios, eles são resolução de prova, tem geral. Então, eu quero que você então passe a seguir para fazer parte desse projeto Português ao Vivo. Anote aí e eu te aguardo. Um grande abraço.